Eu usei o dinheiro, mãe. Você nem ia operar agora. Minha filha, Patrícia, disse isso, na nossa mesa de ceia de Natal. Coloquei meu garfo na mesa. Minha mão estava perfeitamente firme, metódica. Meu genro olhou para o prato. Os netos ficaram em silêncio. Olhei diretamente para ela. O barulho da celebração desapareceu. E eu respondi: então, você não faz ideia de quem realmente vai precisar de ajuda depois de hoje. Naquela noite, enquanto ela comemorava, eu estava no meu escritório. Organizava cada recibo e laudo médico num dossiê. Quando a juíza viu as provas, seu rosto era de puro choque. Eles acharam que tinham vencido. Ouvi Patrícia sussurrando para o marido na sala. Viu? Ela nem reagiu. Está ficando senil mesmo. Eles riram. Um riso baixo e presunçoso. A árvore de Natal piscava luzes coloridas. Refletia nos seus rostos satisfeitos. Eu permaneci na mesa da sala de jantar. O peru estava intocado no meu prato. O vinho quente na taça. Eles não viam a calma como um sinal de perigo. Viam como fraqueza, como rendição. Mas a minha mente não estava parada. Estava catalogando. Estava planejando. Cada palavra dela, a expressão dele, o silêncio dos meus netos. Tudo era evidência. Tudo seria usado. Eles comemoravam o fim da batalha. Mal sabiam que a guerra tinha acabado de começar. E eu já tinha o mapa do campo de batalha. O que eles não sabiam era simples. Eu documentava tudo. Cada conversa, cada pedido de dinheiro, cada mentira sobre a minha memória fraca. Eu tinha datas, horários, testemunhas. 40 anos como chefe de administração em um escritório de advocacia me ensinaram uma coisa: o papel não esquece, o papel não mente. E eu tinha muito papel. Diga-me de que cidade você me ouve. Se quiser ouvir mais histórias como a minha, inscreva-se. Patrícia achava que era esperta. O marido dela, um advogado, achava que conhecia a lei. Mas eu passei a vida gerenciando advogados. Eu conhecia os truques, conhecia as brechas. E mais importante, eu conhecia a disciplina necessária para construir um caso à prova de falhas. Eles pensavam que estavam lidando com uma velhinha confusa. Estavam prestes a enfrentar a administradora que nunca perdia um prazo. Naquela mesma noite, esperei as luzes da casa se apagarem. Fui para o meu escritório. Um cômodo pequeno, mas organizado. Liguei o abajur de mesa. A luz verde iluminou a madeira escura. Abri a gaveta de baixo. Lá estava. O dossiê que eu vinha montando secretamente há 6 meses. Tinha uma etiqueta simples: contingência. Dentro, extratos bancários com transferências suspeitas circuladas em vermelho. E-mails impressos. Transcrições de conversas que eu gravei. Sentei-me e adicionei a última peça, a confissão dela na ceia de Natal. Anotei a data, a hora e as palavras exatas. Eu usei o dinheiro. Você nem ia operar agora. Cada detalhe era um prego no caixão que eu estava construindo para a carreira e a liberdade dela. O trabalho estava apenas começando. Para entender como uma mãe chega a esse ponto, o ponto de preparar a ruína da própria filha, você precisa entender a minha história. Precisa conhecer o meu falecido marido, Roberto. Ele me deu mais do que amor. Ele me deu ferramentas. Ele me ensinou a ver o mundo como ele é, não como a gente gostaria que fosse. Olhei para a foto dele na minha mesa. Seu sorriso calmo parecia me encorajar. Lembrei do seu conselho, dito tantas vezes que se tornou um mantra na minha cabeça. Essa preparação toda não nasceu do ódio daquela noite. Nasceu de uma vida inteira de lições, de sacrifícios que ela nunca entendeu, de um amor que ela transformou em arma contra mim. Deixe-me voltar. Deixe-me contar como tudo isso realmente começou. Eu não cresci com muito. Meus pais vieram do interior com uma mala e a esperança de uma vida melhor na cidade grande. Morávamos em uma casa de 2 cômodos nos fundos de um terreno. O cheiro de mofo e de feijão cozinhando era a trilha sonora da minha infância. Meu pai trabalhava na construção civil. Minha mãe limpava casas. O dinheiro era contado. Cada centavo tinha um destino antes mesmo de chegar. Eles foram enganados uma vez por um agiota. Perderam as economias de um ano inteiro. Depois daquele dia, minha mãe começou a anotar tudo num caderno. Cada conta paga, cada promessa feita. Ela me dizia: Clarice, a palavra voa, o papel fica. O papel não tem vergonha de dizer a verdade. Eu aprendi cedo que a memória mais confiável é a que está escrita. Essa lição, aprendida na pobreza, valeria mais do que qualquer diploma.
Eu comecei a trabalhar aos 15 anos. Fazia a limpeza de um escritório de contabilidade depois da aula. Eu via aqueles homens de terno, as mulheres de saia lápis e sentia que ali era outro mundo. Um mundo de ordem, de regras, de números que faziam sentido. Enquanto minhas amigas saíam para festas, eu ficava até mais tarde, organizando arquivos, aprendendo a usar uma máquina de escrever. Eu não fazia isso por ambição, fazia por necessidade. Precisava ajudar em casa. Mas com o tempo, a disciplina daquele lugar entrou em mim. A lógica dos balanços, a clareza dos contratos. Eu entendi que o poder não estava em gritar mais alto. Estava em ter a documentação mais completa, o argumento mais bem fundamentado, a prova irrefutável. Essa mentalidade metódica não foi uma escolha. Foi uma ferramenta de sobrevivência que eu aprimorei por toda a vida. Aqueles anos me ensinaram a enxergar o que não era dito, a ver a estrutura por trás da fachada. Um prédio precisa de uma fundação sólida, e uma vida também. Vi chefes prometerem aumentos que nunca vinham. Vi colegas serem demitidos por erros que não cometeram. Os que sobreviviam não eram os mais talentosos, eram os mais organizados, os que guardavam cópias, os que tinham e-mails para provar o que foi combinado. A lição era clara: confie, mas verifique. E sempre, sempre documente. Essa disciplina me tirou daquele escritório de contabilidade e me levou a uma vaga de assistente administrativa num escritório de advocacia. Eu não tinha diploma de direito, mas tinha algo que muitos advogados não tinham: uma paciência infinita para os detalhes, uma obsessão por organização. E foi nesse mundo de leis e contratos que eu construí minha carreira. Eu entrei naquele escritório de advocacia como assistente e saí, 40 anos depois, como chefe de administração. Eu gerenciava tudo: as finanças, os contratos com fornecedores, os arquivos de casos, a folha de pagamento. Eu era a engrenagem que fazia a máquina funcionar. O cheiro de papel antigo e café forte era o meu perfume. O som das máquinas de escrever, depois dos teclados, era a minha música. Eu não era uma advogada. Eu era a pessoa que garantia que os advogados tivessem tudo o que precisavam para vencer. Eu via os casos mais complicados: divórcios, disputas de herança, fraudes corporativas, e em todos eles a história era a mesma. A vitória não ia para quem tinha a história mais emocionante, ia para quem tinha as provas mais sólidas, o rastro de papel mais claro. Ao longo de 40 anos, eu aprendi uma verdade fundamental: as pessoas mentem. Elas mentem por ganância, por medo, por orgulho. Elas omitem fatos, distorcem conversas, reescrevem o passado para se adequar às suas necessidades. Mas os documentos são testemunhas silenciosas. Um extrato bancário não sente emoção. Um contrato assinado não tem uma agenda oculta. Um e-mail com data e hora não pode ser contestado. Lembro de um caso em que um sócio tentou acusar o outro de desvio. Foram os registros meticulosos do acusado, guardados por 10 anos, que provaram sua inocência e revelaram o verdadeiro culpado. Aquilo ficou gravado em mim. Construa seu arquivo, mantenha seus registros. Um dia, eles podem ser a única coisa entre você e a ruína. Eu nunca imaginei que aplicaria essa filosofia contra minha própria filha. Eu vi o pior do ser humano naquele escritório. Vi filhos tentando interditar pais saudáveis para pegar a herança mais cedo. Vi irmãos se destruindo por causa de um imóvel. Vi mentiras tão bem contadas que quase pareciam verdade. Minha função me dava uma visão privilegiada. Eu organizava as evidências que os advogados usariam para expor essas mentiras no tribunal e aprendi a reconhecer os padrões: a manipulação sutil, o gaslighting, a vitimização calculada. Patrícia achava que estava sendo esperta, original, mas cada tática que ela usou contra mim, eu já tinha visto em pelo menos uma dúzia de processos judiciais. Ela não sabia, mas estava jogando um jogo cujas regras eu administrei por 4 décadas. A vida, porém, não era só trabalho. Foi nesse ambiente, em um evento da empresa, que conheci Roberto, o homem que mudaria tudo. Eu conheci o Roberto numa festa de fim de ano do escritório. Eu detestava aquelas festas. Conversa fiada, sorrisos falsos. Eu estava perto da mesa de bebidas, planejando minha fuga. Ele se aproximou. Era engenheiro civil. A empresa dele prestava consultoria para o nosso setor imobiliário.
Você parece uma pessoa que prefere planilhas a pessoas, ele disse, com um sorriso calmo. Eu levantei uma sobrancelha. E você parece uma pessoa que nota as fundações antes de elogiar a pintura. Ele riu. Um riso genuíno. Roberto, e sim, a estrutura é tudo. Eu respondi. Clarice. E concordo. Sem uma boa estrutura, tudo desmorona. Naquela noite, não falamos sobre o tempo ou sobre banalidades. Falamos sobre sistemas, sobre planejamento, sobre a beleza de um projeto bem executado. Eu senti que tinha encontrado alguém que falava a minha língua. Nosso namoro foi como um projeto bem gerenciado. Encontros agendados, objetivos claros. Pode não parecer romântico para a maioria, mas para nós era perfeito. Ele me mostrava as plantas dos prédios que estava projetando. Eu mostrava a ele os fluxogramas que eu criava para otimizar o escritório. Havia um profundo respeito mútuo pela competência um do outro. O que me atraiu no Roberto foi sua visão de futuro. Ele não apenas construía prédios, ele construía contingências. Saídas de emergência, sistemas de combate a incêndio, fundações à prova de terremotos. Você tem que planejar para o dia em que tudo der errado, Clarice, ele dizia. É a única forma de garantir que as coisas deem certo. Ele aplicava essa lógica a tudo. Finanças, saúde, vida. E lentamente, ele me ensinou a fazer o mesmo. A pensar não apenas no próximo passo, mas nos próximos 10. Nós nos casamos 1 ano depois. Uma cerimônia simples no cartório, seguida de um almoço para os mais próximos. Usamos o dinheiro que gastaríamos numa festa grande para dar entrada na nossa casa. Foi uma decisão dele e eu concordei imediatamente. Era prático, era inteligente, era a nossa cara. Roberto não me deu um romance de cinema. Ele me deu algo muito melhor, uma parceria sólida, uma fundação inabalável. Ele me ensinou a ver a vida não como uma série de eventos aleatórios, mas como um sistema que podia ser gerenciado, protegido e fortalecido. Ele era o engenheiro, eu era a administradora. Juntos, construímos uma vida à prova de falhas, ou pelo menos era o que eu pensava. Ele estava me preparando para uma tempestade que nem ele podia prever. Ele estava me dando as ferramentas para sobreviver à traição que viria da nossa própria criação. Nossa casa era nosso projeto. Cada fim de semana, trabalhávamos em alguma melhoria. Ele com as ferramentas, eu com o planejamento e o orçamento. A casa cresceu conosco. Deixou de ser apenas paredes e um teto para se tornar um arquivo da nossa vida juntos. O cheiro de madeira cortada e tinta fresca me lembra daqueles anos. Anos de trabalho duro, mas de uma satisfação imensa. Nós não éramos ricos, mas éramos prósperos. Tínhamos um plano de poupança, seguro de vida, um testamento em ordem. Tudo documentado, tudo organizado. Roberto dizia que a paz de espírito vinha de saber que você estava preparado para o pior. Ele era a pessoa mais calma que eu já conheci. Não porque era otimista, mas porque era preparado. E essa calma, essa força silenciosa, era o centro do nosso mundo. Um mundo que estava prestes a se expandir. Patrícia nasceu 3 anos depois do nosso casamento. Ela era a nossa alegria, o projeto mais importante de todos. Roberto passava horas desenhando o layout do quarto dela. Eu organizava as finanças para garantir que a faculdade estivesse paga. Nós demos a ela tudo. Não apenas coisas materiais, mas as ferramentas que acreditávamos serem essenciais. Disciplina, responsabilidade, a importância do trabalho duro. Nós a ensinamos a economizar, a planejar. Acreditávamos que estávamos construindo nela a mesma fundação sólida que tínhamos em nós. Nós a amávamos mais do que tudo. E talvez esse tenha sido nosso erro. Nosso amor nos cegou para a rachadura que começava a se formar na estrutura que construímos com tanto cuidado. Uma rachadura que, anos depois, ameaçaria derrubar tudo. No nosso 20º aniversário de casamento, Roberto me deu um presente. Não eram joias ou uma viagem. Era um pequeno livro-caixa, com capa de couro, como os que usávamos no escritório antigamente. Dentro, na primeira página, ele escreveu: "Para os arquivos da nossa vida, que eles registrem apenas lucros e alegrias." Eu sorri. Era o presente mais perfeito que ele poderia me dar. Começamos a usar aquele livro para registrar tudo. As grandes conquistas, como a quitação da hipoteca. As pequenas, como o conserto do telhado. As despesas importantes. As economias. Tornou-se nosso diário financeiro e de vida.
Era um símbolo da nossa parceria, da nossa ordem, da nossa história construída tijolo por tijolo, número por número. Eu o guardava na gaveta do nosso escritório, um testamento de uma vida bem planejada. Eu não sabia que aquele livrinho se tornaria a peça central da maior batalha da minha vida. Roberto se foi há 5 anos, um ataque cardíaco fulminante, no seu escritório em casa. Ele estava revisando a planta de uma ponte, morreu fazendo o que amava, construindo coisas para durar. Recebi a notícia no meu trabalho. Lembro de olhar para a minha mesa, perfeitamente organizada, e sentir como se o chão tivesse desaparecido sob os meus pés. O mundo, que sempre pareceu tão lógico e ordenado, de repente se tornou um caos. Dirigi para casa no piloto automático. A dor era uma coisa física, uma pressão no peito que me impedia de respirar. Não chorei, não gritei. Apenas entrei em casa e vi a xícara de café dele na bancada, pela metade. E foi ali, naquele detalhe mundano e final, que a minha estrutura desmoronou completamente. Depois do funeral, quando o silêncio finalmente tomou conta da casa, eu me senti perdida. Mas a voz do Roberto estava em todo lugar, especialmente no nosso escritório. Abri a gaveta e encontrei o livro-caixa e, ao lado, uma pasta grossa com a etiqueta para a Clarice. Dentro estavam todos os nossos documentos, apólices de seguro, senhas, contatos, tudo organizado com instruções claras. Ele tinha preparado tudo para a sua ausência. No final, havia um bilhete. Documente tudo. Papel não esquece. Era o mantra dele. Naquele momento, entendi que ele não estava falando apenas de finanças ou de trabalho. Ele estava me dando uma última ferramenta para a vida. Uma forma de manter a ordem no meio do caos, de me proteger. E foi o que eu fiz. Continuei a documentar tudo. Depois que Roberto se foi, Patrícia começou a precisar de mais ajuda. Primeiro foi a entrada do apartamento dela. 110 mil reais. Eu tirei de uma aplicação que Roberto e eu fizemos para a minha aposentadoria. É um investimento na minha felicidade, mãe, ela disse. Depois, 55 mil reais para abrir um negócio de decoração que nunca saiu do papel. O dinheiro sumiu em despesas iniciais. Em seguida, 70 mil reais para pagar dívidas de cartão de crédito e empréstimos que ela escondeu do marido. Cada vez havia uma promessa. Eu te pago de volta, mãe. Essa é a última vez. Eu registrei cada transferência no nosso livro-caixa, como Roberto teria feito. Eu via o padrão, mas o amor de mãe me fazia ignorá-lo. Eu acreditava nas promessas dela. O golpe final veio aos poucos. Foram anos pagando as contas dela. Condomínio, internet, celular. Pequenas quantias que, somadas, chegaram a 60 mil reais. No total, antes do dinheiro da cirurgia, eu dei a ela 295 mil reais, quase 300 mil reais. O dinheiro que garantiria minha velhice com tranquilidade. O dinheiro que Roberto trabalhou a vida inteira para juntar, para que eu ficasse segura. Eu dei de coração aberto, porque ela era minha filha. Acreditava que família cuidava da família. Acreditava que o sacrifício de uma mãe era uma forma de amor. E foi esse amor, essa confiança, que ela usou como arma. Ela pegou cada sacrifício meu e o transformou em munição para a sua ganância. E isso nos leva de volta àquela ceia de Natal, o momento em que o amor acabou e a contabilidade começou. Depois que o Roberto se foi, eu me tornei o banco, a rede de segurança. Patrícia ligava, eu atendia. Mãe, preciso de ajuda com o aluguel. Transferência feita. Mãe, o carro quebrou. Problema resolvido. Eu não via como um fardo. Via como meu dever, meu amor. Mas as ligações começaram a mudar. Ficaram mais curtas, mais frias. A gratidão sumiu da voz dela. Foi substituída por uma espécie de expectativa, como se fosse uma obrigação minha. Filha, faz tempo que não nos vemos. Que tal um almoço no domingo? Não dá, mãe. Fim de semana corrido. Tudo bem? No próximo, então? Vou ver, te aviso. Ela nunca avisava. As semanas se passavam. Eu ligava de novo. A mesma desculpa. Ocupada, cansada, cheia de compromissos. Eu dizia a mim mesma que era a vida, a correria. Mas no fundo, uma semente de preocupação começava a brotar. Algo estava diferente. Não era só distância. Era um muro sendo construído, tijolo por tijolo, e eu não entendia o porquê. Um mês depois, a preocupação virou uma dor surda.
Dirigi até a casa dela num sábado. Tinha feito seu bolo preferido, de fubá com goiabada. Ela atendeu a porta, mas não a abriu por completo. Manteve o corpo no caminho. Mãe, oi, aconteceu alguma coisa? Não, querida. Só trouxe um bolo. Posso entrar? Ela olhou por cima do ombro para dentro da casa silenciosa. Agora não dá. Estamos no meio de uma arrumação. Só por um minuto. Queria ver os netos. Eles estão ocupados. Deixa o bolo aí. Eu te ligo mais tarde. Ela pegou a forma da minha mão. Fechou a porta devagar. Fiquei parada na varanda, ouvindo o silêncio do outro lado. Não havia barulho de arrumação. Não havia nada. E claro, ela não ligou. Aquele bolo de fubá, feito com tanto carinho, pareceu de repente a coisa mais amarga do mundo. A frieza se instalou de vez quando finalmente consegui falar com ela ao telefone. A voz era de outra pessoa, formal, distante, como se eu fosse uma funcionária ligando para o chefe. Patrícia, eu sinto que tem algo errado. Eu fiz alguma coisa? Não, mãe. Não é nada pessoal. Então o que é? Você mal fala comigo. Estamos só estabelecendo nossa vida. Precisamos de espaço, de limites. Limites? Eu sou sua mãe. Exatamente por isso. Temos nossa própria família agora. Nossas próprias regras. Que regras te impedem de atender o telefone? Você está sendo dramática. Não é nada demais. Mas era. Aquela palavra, limites, soou como uma sentença. Não era sobre espaço. Era sobre exclusão. Era uma forma educada de me dizer que meu lugar na vida dela estava sendo revogado e eu não tinha direito a recurso. A confirmação veio no aniversário de 7 anos do meu neto, o Lucas. Eu não fui convidada. Descobri por acaso, quando vi as fotos que a esposa do meu sobrinho postou. A família toda estava lá. Os pais do meu genro, primos, amigos, balões, bolo, presentes, todos sorrindo para a câmera. Menos eu. Porque eu não estava lá. Liguei para ela. Minha voz saiu mais firme do que eu esperava. Eu vi as fotos do aniversário do Lucas. Um silêncio do outro lado da linha. Depois, um suspiro. Ah, é. Parece que foi uma festa linda. Foi. Uma coisinha de última hora. Não me parecia pequena. Por que eu não fui convidada? Mãe, foi só a família mais próxima. Não precisa fazer um drama. Eu não sou a família mais próxima? Você entendeu o que eu quis dizer. Sim, naquele momento eu entendi perfeitamente. Família mais próxima era um clube do qual eu tinha sido expulsa. O preço da entrada, aparentemente, era tudo o que eu já tinha dado. O gaslighting começou sutilmente, umas semanas depois. Eu estava preocupada com a minha cirurgia na coluna. O médico tinha sido claro sobre a necessidade de agendar. Filha, precisamos ligar para o hospital, marcar a data. Ela me olhou com uma expressão confusa. Marcar o quê, mãe? A cirurgia. O Dr. Alves disse que era importante não demorar. Ele não disse isso. Ele disse que a gente ia observar, que não era urgente. Patrícia, eu estava na sala. Ele disse que o ideal era operar em até 6 meses. Acho que você está confundindo as coisas. Ele falou que fisioterapia era a primeira opção. Ele disse que a fisioterapia não estava mais funcionando. Mãe, sua memória não anda muito boa ultimamente. Você mesma disse que esqueceu onde pôs as chaves ontem. Ela falou com uma calma tão convincente, tão segura. Por um instante, eu duvidei de mim mesma. Será que eu tinha entendido errado? A dúvida que ela plantou começou a me corroer. Então, na semana seguinte, testei de novo. Mencionei uma conversa que tivemos sobre o dinheiro da cirurgia, que eu já tinha transferido para a conta dela para facilitar o pagamento ao hospital. Você confirmou com o financeiro do hospital se receberam o valor? Que valor, mãe? Ela perguntou sem tirar os olhos da TV. Os 300 mil reais da cirurgia. Eu transferi no mês passado. Ela se virou. O marido dela, Daniel, que estava na cozinha, parou o que estava fazendo. Nós nunca falamos sobre você transferir o dinheiro. A gente combinou de pagar direto quando marcasse. Não, eu transferi. Tenho o comprovante. Eu mostrei a vocês. Mãe, Patrícia disse, com uma falsa paciência na voz. Estamos preocupados com você. Você está inventando conversas, misturando assuntos. Talvez seja a hora de procurar um médico, um neurologista. Eu saí da casa deles tremendo. Não de medo, de raiva. Naquela noite peguei um caderno. Comecei a anotar tudo. Datas, horas, conversas, palavras exatas. Se eles queriam me chamar de louca,
Eu teria um registro impecável da minha sanidade. A pressão aumentou. Ela apareceu na minha casa com uma pasta. Foi a primeira vez que me visitou em meses. O alarme na minha cabeça soou imediatamente. Mãe, senta, precisamos conversar. Ela espalhou uns papéis na mesa da cozinha. O Daniel e eu estivemos pensando. Com a sua memória falhando, a gente precisa te proteger. Me proteger de quê? De si mesma. De tomar decisões ruins. Isso aqui é uma procuração. Passa pra gente o controle das suas finanças e das decisões médicas. Eu olhei para os papéis. Jargão jurídico feito para confundir. Eu não vou assinar isso. É para o seu bem. Se é para o meu bem, eu decido. E eu decido que não. Você está sendo teimosa. Não entende que estamos tentando ajudar? Eu entendo perfeitamente o que vocês estão tentando fazer. Peguei os papéis e os empurrei de volta para ela. Leve isso daqui. Ela me ligou no dia seguinte. A voz dela não era mais de falsa preocupação. Era dura, fria como aço. Você pensou na nossa conversa? Pensei. A resposta ainda é não. Mãe, você não está em posição de recusar. Nós podemos entrar na justiça, pedir sua interdição. Com os seus lapsos de memória, qualquer juiz nos daria a sua tutela. Tente a sorte, Patrícia. É uma ameaça? Não. É um conselho. Você não sabe com quem está lidando. Eu sei, sim. Estou lidando com uma velha teimosa e confusa que precisa de ajuda. Veremos quem vai precisar de ajuda no final. Eu desliguei. A linha de batalha estava traçada. Eles não queriam me proteger. Eles queriam me aprisionar dentro da minha própria vida. Queriam o controle total e estavam dispostos a usar a justiça para me neutralizar. A humilhação pública foi a jogada seguinte. Era o nosso aniversário de casamento, meu e do Roberto. O primeiro que eu passaria sem ele. Patrícia sabia o quanto a data era importante. Eu esperava uma ligação, uma visita. Qualquer coisa. O dia passou em silêncio. À noite, uma vizinha bateu na minha porta. Clarice, que bom te ver. Vi as fotos da sua festa. Parecia tão animada. Que festa? Ela pareceu confusa. Ué, a festa na casa da Patrícia. Ela postou umas fotos lindas de vocês. Disse que era uma celebração da sua vida com o Roberto. Meu coração gelou. Peguei meu celular, abri a rede social e lá estava, uma foto de Patrícia e Daniel, sorrindo com uma legenda. Celebrando o legado dos meus pais. Sentimos sua falta, pai. Cuidando da mamãe sempre. Várias pessoas comentavam. Que linda homenagem. Sua mãe tem sorte de ter você. Eles não estavam me homenageando. Estavam usando a memória do meu marido para construir uma imagem pública de filhos devotados, enquanto me isolavam completamente. Aquilo foi diferente. Não era só cruel, era estratégico. Eles estavam construindo uma narrativa para o mundo. A narrativa da mãe idosa, frágil, sendo amparada pela filha amorosa. Cada postagem, cada comentário era uma peça de evidência para o caso de interdição que eles planejavam. Eles não estavam apenas me excluindo da vida deles. Estavam reescrevendo a minha, me transformando numa personagem coadjuvante e incapaz na minha própria história. A dor da perda do Roberto se misturou com a fúria da traição. Eles não estavam apenas me roubando o futuro. Estavam roubando o meu passado também. E isso eu não podia permitir. A administradora dentro de mim, a guardiã dos arquivos, despertou. Era hora de organizar os fatos. A violação final veio de forma silenciosa. Patrícia veio me visitar, com a desculpa de trazer umas compras. Ela andou pela casa, abrindo armários, gavetas. Só vendo se está tudo em ordem, mãe. No dia seguinte, notei que o pequeno livro-caixa de capa de couro que Roberto me deu não estava na gaveta do escritório. Liguei para ela. A calma na minha voz era uma camada fina de gelo sobre um vulcão. Patrícia, o livro-caixa do seu pai sumiu da minha gaveta. Ah, o livrinho de contas? Eu peguei. Você o quê? Peguei para guardar num lugar seguro. Com você perdendo as coisas, achei melhor garantir que ele não sumisse. Aquele livro é meu. Pessoal, você não tinha o direito. Mãe, eu sou sua filha. Estou cuidando do que é da família. Um dia, isso tudo vai ser meu de qualquer forma. Não enquanto eu estiver viva. Exato. É só uma questão de tempo, não é? Ela não estava roubando um objeto. Estava roubando o símbolo da minha vida com Roberto. A prova da nossa organização, do nosso cuidado. Era um ato de poder, uma declaração de que nada meu era realmente meu.
Tudo já pertencia a ela, na cabeça dela. Aquele roubo foi o catalisador, o ponto sem retorno. Ela não via mais uma mãe, via um obstáculo, um conjunto de ativos a serem liquidados. A dor deu lugar a uma clareza fria e cortante. O luto pela filha que eu pensei que tinha acabou. No lugar dele, nasceu uma estrategista. Roberto me ensinou a planejar para o pior, e o pior havia chegado, sorrindo e me chamando de mãe. Peguei as chaves do carro. Eu precisava de mais informações. Fui direto à fonte que Patrícia achava que controlava, a clínica do meu médico. Eu precisava saber o que ela andava dizendo nas minhas costas. Na clínica, a recepcionista me conhecia há anos. Pedi para ver meu prontuário, uma cópia completa, direito meu. Enquanto esperava, ela comentou casualmente: "Sua filha é tão cuidadosa, né, dona Clarice? Ligou semana passada para cancelar seus exames pré-operatórios. Disse que a senhora não estava se sentindo bem e que o médico tinha recomendado adiar tudo por tempo indeterminado." Eu fiquei paralisada. Ela cancelou meus exames? Sim, na terça-feira. Disse que falava em seu nome. Então era isso. Não era só gaslighting. Era sabotagem ativa. Ela não estava apenas me convencendo de que a cirurgia não era urgente. Estava tomando medidas para impedi-la, garantindo que o dinheiro continuasse disponível para ela. Eu peguei a pasta com meus exames. Agradeci com um sorriso calmo. Mas por dentro, o tabuleiro de xadrez da minha mente se iluminou. Todas as peças se encaixaram. O distanciamento, as mentiras, a procuração, o roubo do livro-caixa. Era um plano. Um plano metódico para me declarar incompetente, tomar meu dinheiro e me deixar definhar. Voltei para casa e me tranquei no escritório. O escritório que era meu e de Roberto, o santuário da nossa ordem. Abri o dossiê que eu tinha começado a montar, o caderno com as anotações, os extratos bancários. Adicionei a nova informação, a sabotagem da cirurgia. Anotei a data, a hora, o nome da recepcionista. Cada detalhe era um tijolo no muro da acusação que eu estava construindo. Eles achavam que estavam lidando com uma velhinha frágil. Esqueceram que passei 40 anos administrando um escritório de advocacia. Eu não apenas conhecia as regras do jogo, eu era a pessoa que organizava o campo de batalha. O jogo estava prestes a virar. 3 dias depois, o telefone tocou. Era Patrícia. A voz dela era mel, doce, quente, artificial. "Mãe, oi, querida. Estive pensando tanto em nós." Eu esperei. "Eu sei que andamos distantes. Fui uma boba. Me perdoa? O que você quer, Patrícia?" "Quero minha mãe de volta. Quero que a gente passe o Natal juntas, como nos velhos tempos. Uma ceia linda, só nós, pra gente se acertar. O que você acha?" Eu quase sorri. A jogada final. Depois de meses de cerco, o convite para entrar na fortaleza e abri-la por dentro. A falsa reconciliação. O golpe de misericórdia. Eles iriam usar a ceia de Natal para dar o checkmate. Provavelmente com uma nova tentativa de me fazer assinar algo ou criar uma cena para usar como prova da minha instabilidade. "Eu acho uma ótima ideia, filha", respondi, minha voz perfeitamente estável. "Vai ser maravilhoso." "Ah, mãe, fico tão feliz. Vai ser um novo começo pra gente. Eu te amo." "Eu também", menti. Desliguei o telefone. O convite estava feito. O palco montado. Ela achava que estava me convidando para a minha rendição. Mal sabia ela que estava me convidando para a execução do meu plano. A ceia de Natal seria, de fato, um novo começo, o começo do fim dela. E isso nos leva de volta para onde essa história começou, para a mesa da ceia de Natal, para o cheiro de peru assado e as luzes da árvore piscando, para o sorriso confiante no rosto da minha filha e do meu genro, que acreditavam estar a um passo de conseguir tudo. Eles me viram sentada ali, uma senhora quieta, e pensaram que a vitória era certa. Eles não tinham a menor ideia do dossiê de 102 páginas guardado no meu escritório. Não tinham ideia de que a calma não era fraqueza, era controle. Eles estavam prestes a descobrir o que acontece quando se tenta demolir uma estrutura projetada para resistir a qualquer terremoto. A guerra que eles começaram estava prestes a terminar, e eu já havia vencido antes mesmo da primeira batalha. Aquela noite de Natal mudou tudo. Não houve gritos. Não houve lágrimas. Apenas o clique do meu garfo contra o prato e uma decisão fria que se formou na minha espinha. Fui para o meu escritório, o lugar onde a ordem sempre reinou, e comecei a trabalhar. Eu não era uma mãe de luto.
Eu era uma administradora conduzindo uma auditoria. Puxei cada extrato bancário dos últimos 5 anos, cada fatura de cartão de crédito, cada comprovante de transferência. Comparei tudo com os registros que eu mantinha no livro caixa do Roberto. O trabalho durou a noite toda. O sol nasceu e eu ainda estava lá, com uma xícara de café frio ao meu lado. E então, eu encontrei. Não era apenas o dinheiro da cirurgia. Era muito mais. Uma sangria lenta e constante, escondida em pequenas transações. O padrão era claro, metódico. Eram 52 transferências não autorizadas ao longo de 3 anos. Começaram pequenas, R$ 200 aqui, 500 ali. Depois cresceram. Pagamentos para lojas de luxo que eu nunca visitei. Assinaturas de serviços que eu não usava. A soma era precisa. R$ 41 mil, além dos 300 mil da cirurgia. Ela não estava apenas me roubando para uma emergência. Estava usando minha conta como um caixa eletrônico pessoal para financiar um estilo de vida que não podia pagar. Cada transação era uma mentira. Cada retirada, um ato de desprezo. Ela não via uma mãe que a ajudava. Via uma fonte de recursos que estava secando e precisava ser totalmente explorada antes que acabasse. Não era desespero. Era um plano de liquidação. Eu me sentei na cadeira de couro do Roberto. O dossiê estava completo na minha frente. Extratos bancários circulados em vermelho. E-mails impressos onde ela confirmava o recebimento de valores. A confissão dela na ceia de Natal, transcrita e datada. Minhas mãos não tremeram. Minha respiração estava calma, ritmada. A dor da traição tinha se transformado em algo diferente. Uma clareza absoluta, fria como o aço. 40 anos gerenciando advogados, organizando casos, me ensinaram a separar o fato da emoção. E os fatos eram irrefutáveis. Isso não era um drama familiar. Era fraude, apropriação indébita, abuso financeiro de idoso. Eram crimes. E eu tinha a prova de cada um deles. Eles pensaram que eu era fraca e confusa. Estavam prestes a descobrir que eu era organizada e implacável. Passei o dia seguinte, 26 de dezembro, transformando minha auditoria em uma arma. Fotografei cada extrato, cada documento. Digitalizei tudo. Criei um arquivo digital protegido por senha e o salvei em 3 pendrives diferentes. O dossiê físico foi copiado 2 vezes. Uma cópia foi para o cofre do meu banco. A outra foi para um depósito seguro que só eu conhecia. O original ficou comigo. Criei um índice detalhado, uma linha do tempo dos desvios e um resumo executivo de 2 páginas. O documento final tinha 102 páginas. Não era apenas uma coleção de papéis. Era um caso legal completo, pronto para ser apresentado a um promotor. Eu não estava apenas juntando provas para me defender. Eu estava construindo a acusação que a destruiria. Naquela noite, com o dossiê seguro, eu comecei a analisar a estratégia deles. Cada ação de Patrícia nos últimos meses agora fazia sentido. O distanciamento, as mentiras sobre a minha memória, a tentativa de me fazer assinar uma procuração. Não eram atos aleatórios de crueldade. Eram passos calculados para construir um caso de interdição. Eles precisavam provar que eu era mentalmente incapaz para que o roubo parecesse uma gestão de bens. Cada vez que ela dizia, "Mãe, você está esquecida", ela não estava me gaslighting por maldade. Estava criando uma testemunha contra mim, em sua própria mente e na de quem mais ouvisse. Eles não estavam apenas me roubando. Estavam metodicamente construindo a justificativa legal para fazer isso. O quebra-cabeça estava montado. O isolamento social era para me afastar de testemunhas que pudessem atestar minha lucidez. As mentiras sobre conversas que nunca tivemos eram para criar um padrão de confusão. A pressão pela procuração era a tentativa de conseguir o controle legalmente, sem precisar de um juiz. Tudo falhou. Então, eles partiram para o roubo direto, acreditando que a narrativa de mãe senil que eles construíram me impediria de reagir de forma coerente. Cada movimento deles não era emocional, era tático e mal executado. Eles subestimaram a administradora que passou a vida organizando os casos que advogados como o meu genro usavam para vencer. Eles me deram o roteiro completo do plano deles. E agora eu ia usá-lo contra eles. Eles achavam que a vantagem deles era a minha idade e a minha suposta fragilidade. Estavam errados. Minha vantagem não era um segredo. Não era um dinheiro escondido.
Minha vantagem era a minha vida inteira de disciplina. Era a minha obsessão por organização. Era o fato de que, enquanto eles viam uma velhinha, eu ainda era a chefe de administração que nunca perdeu um prazo, nunca arquivou um documento no lugar errado. Minha vantagem era o dossiê de 102 páginas que estava trancado na minha gaveta. Uma vida de método e ordem, concentrada em um único arquivo. Eles tinham uma narrativa baseada em mentiras. Eu tinha um caso baseado em fatos documentados. E no mundo da lei, os fatos sempre vencem. O dossiê era a personificação do poder. 102 páginas de provas irrefutáveis. O valor dele não era financeiro. Era absoluto. Era a chave para negar a interdição, para iniciar uma investigação criminal e para destruir a carreira e a reputação deles para sempre. Patrícia e o marido achavam que conheciam a lei, mas eu conhecia o processo. Eu sabia que um juiz confia mais em um extrato bancário do que em lágrimas de crocodilo. Eles não sabiam que essa vantagem existia porque nunca acreditaram que eu fosse capaz de criá-la. Acharam que a minha mente estava se desfazendo, mas ela nunca esteve tão afiada. Eles me deram um problema e eu o organizei até transformá-lo na solução. Sentei-me com o dossiê à minha frente. A caligrafia de Roberto na capa do nosso velho livro-caixa parecia me observar. Lembrei da voz dele, calma e segura. Documente tudo, Clarice. Papel não esquece. Ele me deu essa ferramenta há décadas. Ele me preparou não para um inimigo desconhecido, mas para a falha humana, para a ganância, para a traição, não importava de onde viesse. Eu tinha feito exatamente o que ele me ensinou. Eu documentei tudo. O papel não esqueceria. E logo um tribunal também não. O poder não estava mais com eles. Estava comigo. A vítima tinha se tornado a promotora. Era hora de contratar minha própria advogada e colocar o plano em ação. Na manhã do dia 27 de dezembro, eu fiz a primeira ligação para a doutora Helena Rios. Ela era a melhor advogada de direito de família e sucessões da cidade. E, mais importante, ela detestava o escritório onde meu genro trabalhava. Doutora Helena, aqui é Clarice Moura. Dona Clarice, que surpresa! A que devo a honra? Preciso dos seus serviços. Tenho um caso de abuso financeiro e uma provável tentativa de interdição fraudulenta. Houve uma pausa. Interessante. Contra quem? Minha filha, Patrícia, e o marido dela. Entendo. Traga tudo o que tiver. Meu escritório, às 14h. Estarei aí. Desliguei. O primeiro passo da fase ativa do plano estava dado. Eu não estava pedindo ajuda. Estava contratando uma especialista para executar uma estratégia já definida. Eu não precisava de consolo, precisava de uma profissional competente. Às 2h, eu estava na sala de conferências da doutora Helena. Coloquei o dossiê de 102 páginas na mesa de mogno polido entre nós. Aqui está o caso, eu disse. Ela passou a hora seguinte em silêncio, virando as páginas. Sua expressão passou de curiosidade para foco intenso e, finalmente, para um respeito frio. Ela fechou a pasta. Olhou para mim. Dona Clarice, isso não é um caso de família. Isso é um processo criminal pronto. Fraude, apropriação indébita, falsidade ideológica. Você documentou cada crime de forma impecável. Eu sei. Quero processá-los em todas as esferas possíveis. Eles vão tentar a interdição. Vão usar tudo contra a senhora. Eu sei. E é exatamente isso que eu quero que eles façam. Ela sorriu. Um sorriso fino, de predador. Eles vão entrar com o pedido, achando que a senhora é a presa. Mal sabem eles que estão caminhando direto para a sua armadilha. Exatamente. Doutora Helena se inclinou para a frente. Podemos tentar um acordo. Forçá-los a devolver o dinheiro para evitar as acusações criminais. Não, eu disse. A palavra saiu firme, sem hesitação. Não? Nenhum acordo. Nenhuma negociação. Eu quero que eles enfrentem as consequências plenas. A humilhação pública, o processo criminal, a possibilidade de prisão. Isso vai destruir sua filha. Ela destruiu a si mesma quando decidiu me roubar e tentar me apagar da minha própria vida. Eu só estou organizando a papelada. A doutora Helena me estudou por um momento. Depois, pegou o telefone. Entendido. Vou preparar nossa defesa para a interdição e, ao mesmo tempo, protocolar a notícia-crime no Ministério Público. Eles não vão saber o que os atingiu. Ótimo, respondi. Mantenha-me informada.
Saí do escritório dela e senti o peso de meses sair dos meus ombros. A incerteza tinha acabado. Agora era só uma questão de tempo e processo. Voltei para casa e comecei a fase final do meu plano, o corte. Entrei no meu home banking e, metodicamente, cancelei cada cartão de crédito adicional em nome de Patrícia e da família dela. Cancelei as 9 linhas de telefone que estavam na minha conta. Suspendi os débitos automáticos do condomínio, da internet e da TV, a cabo deles. O fluxo de dinheiro tinha acabado. Completamente. Eu sabia o que viria a seguir. O desespero os tornaria descuidados. Eles não ligariam para perguntar o que aconteceu. Eles iriam direto para o ataque final. A ação de interdição. A isca estava na água. Agora era só esperar o peixe morder. Não demorou muito. 4 dias depois, um oficial de justiça bateu na minha porta. Ele me entregou um envelope pardo. Dentro, a notificação. Patrícia havia entrado com um pedido urgente de interdição, alegando que eu estava senil, dilapidando meu patrimônio e incapaz de tomar decisões. Anexaram declarações de amigos e fotos minhas parecendo confusa. Era exatamente como a doutora Helena previu. Eles morderam a isca com força total. Olhei para os papéis, para as mentiras impressas em preto e branco. Eu não senti raiva, não senti medo. Senti a calma satisfação de um plano bem executado. Eles achavam que tinham me encurralado. Tinham acabado de me entregar a chave da minha vitória. Peguei o telefone e liguei para a doutora Helena. Recebi a notificação, eu disse, sem rodeios. Excelente, ela respondeu. A audiência foi marcada para a próxima semana. Eles pediram urgência, o que joga a nosso favor. Mostra o desespero deles. Estarei pronta. Nós estaremos. O Ministério Público já aceitou a denúncia. O promotor estará na audiência como observador. Eles não sabem disso. Eu sorri. A armadilha está armada. E eles estão correndo para dentro dela, ela completou. Desliguei o telefone. A guerra que eles começaram na ceia de Natal estava prestes a terminar em um tribunal. Eles queriam me julgar. Perfeito. Seria a oportunidade ideal para apresentar minhas provas. Eles achavam que estavam me colocando no banco dos réus. Mal sabiam que eu já tinha construído a forca deles. A audiência de interdição começou às 10 da manhã. Uma sala pequena, com cheiro de madeira antiga e desinfetante. Patrícia estava sentada ao lado do seu advogado, com uma expressão de preocupação ensaiada. O marido dela, Daniel, sentou-se atrás, como um guarda-costas. Eu estava com a doutora Helena, calma. A juíza, uma mulher de 50 e poucos anos, olhava os autos com o rosto impassível. O advogado de Patrícia começou a falar. Usou palavras como declínio cognitivo, confusão, vulnerabilidade. Pintou um quadro de uma mãe idosa e frágil que precisava ser protegida de si mesma. Eu apenas observei, minhas mãos cruzadas no colo. Então, a porta se abriu. Um homem de terno escuro entrou e sentou-se ao lado da juíza. Era o promotor do Ministério Público. O advogado de Patrícia parou no meio da frase. O rosto de Daniel perdeu a cor. A armadilha estava prestes a fechar. A juíza olhou para a doutora Helena. Doutora, sua resposta às alegações. Minha advogada se levantou. Não fez um discurso. Apenas colocou meu dossiê de 102 páginas na mesa da juíza. Meritíssima! A resposta está aí. A juíza passou 20 minutos lendo em silêncio. Seu rosto foi do tédio à surpresa, e da surpresa à pura indignação. Ela fechou a pasta com força. O som ecoou na sala. Ela tirou os óculos, olhou diretamente para a minha filha. Dona Patrícia, sua mãe lhe transferiu 300 mil reais para uma cirurgia de coluna. Patrícia gaguejou. Sim, mas ela... A juíza a cortou. Então a senhora decidiu por sua mãe que ela nem ia operar agora? A minha frase. A frase dela. Dita de volta como uma sentença. Patrícia ficou branca como papel. Agarrou a mesa para se firmar. Daniel enterrou o rosto nas mãos. O jogo tinha acabado. As consequências foram rápidas e brutais. Legalmente, a juíza negou o pedido de interdição na hora e encaminhou o dossiê para uma investigação criminal por fraude, apropriação indébita e abuso de idoso. Financeiramente, ordenou a restituição imediata dos 341 mil reais com juros e correção. Eles tiveram que vender o apartamento às pressas por um valor abaixo do mercado para me pagar.
As custas do processo e os honorários dos advogados os levaram à falência. Socialmente foram destruídos. A notícia se espalhou. Uma advogada tentando interditar e roubar a própria mãe. Foram expulsos do círculo social. A família se afastou. Psicologicamente, Patrícia desmoronou ali mesmo, no tribunal. Um choro agudo, de desespero, quando percebeu que não havia saída. Eles tiveram exatamente o que mereciam. Eu não senti um pingo de pena. 1 ano depois, eles vivem de aluguel num apartamento minúsculo. O processo criminal ainda corre, mas a condenação é certa. Perderam tudo. Eu vendi a casa grande, cheia de memórias dolorosas, e comprei um apartamento no centro da cidade. Paguei à vista. É claro, ensolarado e só meu. Na minha nova escrivaninha, repousa o pequeno livro-caixa de capa de couro que Roberto me deu. Eu o peguei de volta dos pertences deles, que a polícia apreendeu como evidência. Por muito tempo, ele representou uma história de amor e ordem. Depois, uma violação dolorosa. Agora, ele fica ali, fechado, um arquivo encerrado, um símbolo de um caso concluído, de uma justiça meticulosamente alcançada. A verdade venceu. O sistema, desta vez, funcionou. Eu estou sentada na minha varanda agora, com uma xícara de chá. O sol da manhã esquenta meu rosto. Sinto paz. Uma paz que eu mesma construí. Aprendi que a dignidade não é algo que se ganha com a idade. É algo que se defende com unhas e dentes. Não importa quantos anos você tenha. Não me arrependo de nada. Eles fizeram suas escolhas. Eu apenas documentei as consequências. Às vezes, olho para a foto do Roberto na estante. Eu digo baixinho: eu fiz o que você me ensinou, meu amor. Documentei tudo. O papel não esquece. E ele não esqueceu. Se essa história te tocou de alguma forma, escreva dignidade nos comentários e se inscreva para ouvir a próxima. Meu tempo voltou a ser meu. E é exatamente assim que deve ser.